Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Bom, o tópico de hoje é a introdução aos sistemas dinâmicos, né? Bom, por que é importante, né, a gente estudar sistemas dinâmicos? Em problemas de engenharia, há a necessidade de compreender e determinar a resposta dinâmica de um sistema físico que pode envolver vários componentes. Esses esforços envolvem modelagem, análise, simulação e projetos de sistemas físicos. A construção de um sistema protótipo e a realização de experimentos teste não é viável ou é muito cara para o projeto preliminar. A modelagem matemática e a análise de sistemas de engenharia ajudam muito o procedimento de projeto. Bom, pessoal, o que está sendo dito aqui? Né? Que a vantagem da gente modelar um sistema, né, através de equações matemáticas, né, e a gente obter tanto resposta do sistema para a gente analisar, né, o comportamento da saída devido a uma determinada entrada, né, vai auxiliar muito o projetista, né, a estabelecer e determinar quais são os componentes que serão utilizados. Tá? Isso vai acontecer para diversos tipos de sistemas, né, na indústria, né, como também veículos, né, parte de controle mais moderno, aí, aeronaves, foguetes, etc. Então a base aqui está relacionada a esses sistemas, né. Em relação à indústria, né, a gente vai ter aí sistema elétrico, mecânico, eletromecânico, hidráulico, né, pneumático, térmico, etc. Então, a base da modelagem é importante a gente saber obter essas equações, né, através das equações físicas e depois, através das ferramentas de análise, né, tanto em tempo quanto frequência, a gente saber se o sistema é estável, se aquela resposta é o que a gente deseja que aconteça, ok? Então, sistema. Sistema é uma combinação de componentes agindo em conjunto para executar um objetivo especificado. Os componentes ou elementos interagindo têm relações de causa e efeito, entrada ou saída. Serão investigados sistemas mecânicos, elétricos, fluidos e mistos. Né? Bom, o que a gente está falando aqui, pessoal? Essa relação de entrada e saída, né? Por exemplo, a gente pode ter o exemplo de um motor elétrico, né, onde a gente tem os terminais de alimentação, né, do motor, da armadura do motor, né, da bobina de armadura, e a gente tem a saída, o eixo do motor, correto? Então, devido a uma determinada tensão de entrada, né, se essa entrada for constante, uma entrada degrau, a gente vai estudar isso aí um pouco para frente, se ela mudar de 0, por exemplo, para 12 volts, né, e a gente mantiver essa entrada constante, qual que vai ser a saída do meu sistema? Qual vai ser a velocidade? Né? Quanto tempo, né, o meu motor vai demorar para atingir a velocidade de rotações por minuto, sei lá, 300 RPM, 500 RPM, né? Essa resposta, né, transitória vai ser rápida, vai ser curta, né? Vai ter um sobressinal no meu sistema. Essa velocidade vai ficar constante depois de algum tempo, né? Então, a gente, quando fala de sistema, a gente está falando disso e essa questão de análise. Bom, sistema dinâmico. As variáveis de saída de um sistema dependem das condições iniciais ou energia armazenada no sistema ou das variáveis de entradas anteriores. As variáveis dinâmicas do sistema, por exemplo, deslocamento, velocidade, tensão, pressão, por exemplo, deslocamento, velocidade, tensão, pressão, etc., variam com o tempo. Né? Então, essa questão das condições iniciais é bem importante, pessoal. Vamos para o exemplo do motor mesmo, né? Talvez o motor já estivesse a uma determinada velocidade, né? Qual era a velocidade inicial do motor? Foi aplicada uma tensão maior, né? Talvez a entrada não fosse zero, né? Estava com uma entrada de 5 volts, depois eu aumentei para 10 volts, etc. Né? Então, isso dependendo da condição inicial, vai alterar as respostas, as variáveis dinâmicas do sistema. Aqui a gente está falando de velocidade, tá? Mas poderia ser deslocamento, como ele falou aqui, né? Posição angular, etc. Modelagem. O procedimento de aplicação das leis
físicas fundamentais apropriadas para determinar equações matemáticas que descrevam adequadamente a física do sistema de engenharia, né? Então, a gente sempre vai se basear nas leis físicas fundamentais e a gente vai aplicar isso de forma a gente obter essas equações, tá? Vai ser as nossas equações diferenciais ordinárias que vão permitir que a gente tenha, né, esse modelo dinâmico, né? A equação vai representar esse comportamento dinâmico do sistema, né? E a gente vai ter vários outros tipos de ferramentas. A gente pode transformar para uma variável, né, em frequência, né, utilizando transformada de Laplace, obter a função de transferência. Através dessa função de transferência, a gente pode utilizar softwares para obter resposta, característica do sistema, etc. Modelos matemáticos. Uma descrição matemática do comportamento de um sistema, geralmente um conjunto de equações diferenciais para um sistema dinâmico, tá? Então, a gente pode ter uma equação, duas, três equações para a representação de um sistema, tá? E isso geralmente são equações diferenciais aí, como a gente vai estar trabalhando. Então, inicialmente a gente vai trabalhar com essas equações diferenciais, aplicando as leis físicas, né? Com o objetivo de obter esse modelo matemático, essa descrição matemática do comportamento do sistema. Simulação é o procedimento de obtenção da resposta dinâmica do sistema, resolvendo numericamente as equações que o modelam. A simulação envolve integração numérica das equações diferenciais do modelo e é realizada por computadores digitais e programas de simulação, tá? Aqui está a situação, né? A gente vive no mundo digital, então a gente tem essa equação, tudo diferencial. E aí a ideia né? Se eu tenho velocidade, eu vou fazer a integração para obter posição, né? Mesma coisa, aceleração, a gente vai integrar para obter velocidade, etc. Então, na simulação a gente vai usar esses métodos numéricos, né? Que envolve aí desde uma integração simples, talvez com uma precisão menor, tá? Então, o método numérico que vai ser utilizado é bem importante para obtenção na simulação, né? Talvez a gente use um método com uma precisão menor, né? Que talvez seja mais simples, mas que talvez ele vai criar uma certa instabilidade na resposta e não vai representar bem o sistema. Então, é muito importante a gente saber um pouquinho, pelo menos o básico aí, desses métodos numéricos, né? E como que a gente pode estar selecionando eles para obter uma melhor simulação, tá? Análise do sistema. O uso de cálculos analíticos ou ferramentas de simulação numérica para determinar a resposta do sistema a fim de avaliar seu desempenho. Então aqui a gente vai estar utilizando bastante cálculos analíticos, a gente vai tentar obter a resposta do sistema no tempo, né? Utilizar bastante a ferramenta de simulação para obter a resposta do sistema, a resposta em frequência também. A ideia é chegar até a análise, né, do sistema em frequência também, ok? Então, classificação do sistema dinâmico, né? Características espaciais, né? Parâmetros distribuídos, equações diferenciais parciais versus concentrados, equações diferenciais ordinárias, né? A ideia aqui, né, não complicando, a gente vai estar trabalhando com parâmetros concentrados, né, que são equações diferenciais ordinárias, tá? Continuidade da variável do tempo, analógico versus digital, vamos trabalhar com analógico, tá? Então a gente vai considerar que o nosso modelo, etc., vai estar trabalhando de forma analógica, né, contínua. O digital, pessoal, vocês vão estar estudando provavelmente em controle 2, tá? Que você tenha a possibilidade de estar estudando, né, os métodos de discretização, transformada Z, etc. Tá? Aqui a gente vai trabalhar principalmente considerando que o sistema é contínuo, então analógico, né?
Dependência do tempo, né? Parâmetros variantes no tempo versus invariantes no tempo. Então a gente vai considerar que os parâmetros são fixos, né? Qual que é a indutância, a resistência, né? Etc. Do nosso sistema são parâmetros que não vão mudar. Vai mudar a massa durante o tempo, durante, né, o tempo? Não. Você vai considerar a massa fixa, né? Não vai ser um sistema, por exemplo, um robô móvel que você pode estar colocando né, payloads, né, para transporte, etc., que vai estar variando a massa. Então a gente vai considerar que os parâmetros de massa, momento de inércia, etc., né, se for considerar um sistema mecânico, são invariantes no tempo. A propriedade da superposição, a gente vai considerar que o sistema linear, tá? Talvez em algum momento a gente ter a ideia de como seria um sistema não linear, mas principalmente sistema linear, tá? Que é o foco aqui do nosso curso. Características espaciais: sistema distribuído, né? Número infinito de variáveis internas, representado por equações diferenciais parciais. Exemplo, né? O ângulo de torção contínuo para um eixo submetido a um torque externo, né? Aqui ele está dando um exemplo, né, que esse sistema teria que utilizar, né, equações diferenciais parciais, tá? A gente vai estar trabalhando com sistema concentrado, né? Número finito de variáveis internas, né? Esse sistema representado por EDO. Exemplo: concentrar toda a inércia, rigidez, etc., em elementos únicos, né? Ângulo de torção simples da extremidade livre do eixo submetido ao torque externo, tá? É um exemplo aqui, tá? Então a gente vai trabalhar com número finito de variáveis internas, tá? A gente não vai trabalhar com sistema distribuído, então a gente não precisa se preocupar com isso, ok? Bom, continuidade da variável no tempo, então o sistema continua no tempo analógico, tá? Então ele é contínuo no tempo, ó, né? O contínuo quer dizer que quanto mais eu der o zoom aqui, eu vou estar vendo só traço, né? O sistema discreto, o digital, a gente tem, né, espaço de tempo fixo aqui, né? Então a gente poderia ter um período de amostragem aí de 30 milissegundos. Então eu vou fazer a leitura, né, a cada 30 milissegundos. E eu tenho também aqui, então quando eu faço essa, né, discretização no tempo aqui, a gente chama de discreto, né, porque quando a gente tem esses intervalos de tempo no eixo, né, x aqui, no tempo. Quando a gente tem esses intervalos, né, no eixo y, né, que seria aqui da função de f de kt, né, para cada tempo, a gente considera como sendo um sistema digital. Então, o sistema digital ele é tanto discreto, né, como também quantizado, né. Quantização é no eixo y, né, e discretização no eixo x, tá? Então a gente tem aqui, nesse caso aqui, um sinal tanto discreto no tempo quanto quantizado, né? A gente tem um sinal digital, tá? Mas não se preocupe com isso, a gente vai trabalhar com o sistema contínuo por enquanto. Sistema variante no tempo, né? Os parâmetros variam com o tempo, né? Molas, amortecedores, apresenta desgaste ao longo do tempo. Então, se a gente fosse considerar um sistema variante no tempo, poderia ter alguma equação que representasse esse desgaste, né, ao longo do tempo. Mas a ideia é que a gente trabalhe com sistemas variantes no tempo, né, parâmetros do sistema constante, né, a rigidez das molas permanece constante ao longo do tempo. Portanto, as entradas e condições iniciais idênticas produzem respostas dinâmicas idênticas a cada teste, né? Isso é bem importante, pessoal. A maioria das técnicas, né, de tanto de sistemas dinâmicos ou controle, etc., são feitas para sistemas variantes no tempo, tá? O que eu poderia dizer aqui? Geralmente a gente usa essas técnicas de sistemas variantes no tempo para sistemas variantes no tempo, tá? Vai diminuir questão, você não vai garantir, né, o controle ótimo, né, a solução ideal, mas é uma solução subótima já muito boa, tá?
Então, para simplificar, são simplificações que a gente faz, temos que fazer, né? E, e que muitas vezes não afetam, né, o resultado, né? O resultado ainda vai ser muito bom para a indústria, né? O veículo, etc. Tá? A gente tem muito questão de limitação, né, de poder computacional. Se eu tiver um modelo bem complexo que envolve desgastes, etc., né? Será que eu vou conseguir computar ele em uma velocidade adequada para determinar, né, o momento que eu tenho que virar, por exemplo, o volante de um veículo, né, para ele se manter, né, alinhado na estrada, né? Então a gente tem que levar muito em consideração isso. Quais são as vantagens, né, de eu ter esse sistema, né? O computador embarcado vai aumentar muito, né? Eu vou ter um retorno, né, de segurança, etc., o suficiente para que isso valha a pena, né? É, então, sempre tem que se analisar essas questões para se tomar a decisão correta aí em relação ao modelo, etc. Ok? Ah, superposição, linear versus não linear. Sistemas lineares obedecem à propriedade de superposição. Se o U1 é uma entrada e Y de F1 é a saída correspondente, então A vezes Y1, né, é igual à função de A1, né, na qual A é uma constante. Né? Então ele vai atender essa questão da superposição. Então, se y1, né, é igual a f de 1, então y2 é igual a f de u2. Então, y1 mais y2 é igual a f de 1 mais u2, tá? Então, se atender essas duas regras, né, tá atendendo a questão da superposição. Então, sistemas não lineares não obedecem a essas propriedades, tá? Todos os sistemas físicos não lineares, no entanto, se as variáveis de entrada e saída forem limitadas a uma faixa restrita no nominal, então pode-se substituir um sistema não linear por um modelo linear. Sistemas dinâmicos lineares são representados por equações diferenciais lineares. Tá? Aqui, falando algo bem importante aqui, pessoal, a maioria das técnicas também são lineares. Tá? Então, a maioria das nossas técnicas geralmente são para sistemas lineares. E aqui ele fala algo bem importante, né? A questão aqui é da aproximação, né? Aí ele fala, se as variáveis de entrada e saída forem limitadas numa faixa restrita nominal, então pode-se substituir um sistema não linear por um modelo linear, tá? Isso aqui acontece quando a gente aplica a linearização de um sistema, tá? A gente vai ver isso aqui mais em espaços de estados, quando a gente for representar o nosso sistema também na forma de espaço de estado. Então a gente faz geralmente uma linearização em um período de tempo curto e a gente obtém um modelo linear para aquele intervalo, tá? Então a gente geralmente lineariza em torno de um ponto de equilíbrio ali e aquela faixa é muito próxima do sistema não linear. E aí a gente tem uma resposta muito parecida, tá? Então essa é uma técnica bastante utilizada aí quando a gente tem um sistema não linear, né, e a gente deseja aplicar, né, porque uma técnica linear, né, de controle, etc, para fazer o funcionamento, tá? Então uma forma de representação, a gente pode estar linearizando, né, esse sistema não linear e representando em espaço de estado, ok? EDOs lineares e não lineares, tá? Então, o que que é? Né? Exemplo de EDOs lineares. Ok. Perceba que aqui, ó, a variável de estado, que a gente não introduziu o conceito de estado, né? Mas a variável principal aqui seria x, tá? Então, se x, né? Ó, x2 ponto mais 4x ponto, né? Lembrando aqui que, pessoal, que é x ponto e x2 ponto, tá? Isso aqui é exatamente, por exemplo, o x ponto
é a derivada de dx, né, sobre dt, tá? Já me perguntaram isso em outros momentos, né? Mas já falando para vocês em que seria x2 ponto aqui, né? Seria a segunda derivada, né, de x sobre dt, tá? Então x ponto é exatamente isso, tá? É o que vocês viram em cálculo. Só uma forma diferente de você representar, ok? Eu não vou conseguir fazer aqui, mas para frente eu comento, né, isso aqui com mais detalhe com vocês, tá? Mas não se preocupe, isso aqui é 4dx dt, né? 4dx2, né? Dx ao quadrado, né? Sobre dt, tá? E etc. É só substituir a mesma relação, ok? É uma forma de representação diferente, mais compacta, ok? Então, o que a gente estava comentando aqui sobre EDOs lineares, né? Então, perceba que aqui, por exemplo, essa variável de estado sendo x, a gente não pode ter termos ao quadrado em relação a x, e não pode ter, se aqui fosse cosseno de 3x, aqui também seria não linear, tá? Então, não temos termos ao quadrado, né? Nem cosseno, nem x ao quadrado, etc. Então, esse aqui são sistemas não lineares, e esse aqui são sistemas lineares. Essa aqui ele dá um exemplo de EDO linear invariante no tempo, né? Então aqui não há mudança, né, de ganho, né, do que está sendo multiplicado pelo estado, né? E aqui a gente tem algo variante no tempo. Então esse ganho aqui que multiplica o x, né, ele tem essa variação, ok? Se aqui fosse também, como eu falei, né, se fosse cosseno de 3x, né, seria não linear, ok? Muito bem. Modelar sistemas dinâmicos. Os modelos matemáticos são obtidos aplicando as leis apropriadas da física a cada elemento de um sistema. Alguns parâmetros do sistema, tais como amortecimento, podem ser desconhecidos, ou esses parâmetros são muitas vezes determinados através de experiências que levam às relações empíricas. Tá? Então, qual que é, né, que ele fala do parâmetro do amortecimento, etc. Então, muitas vezes, no momento de massa, a gente pode utilizar uma balança, se for um veículo de 4 rodas, né? Um robô móvel de 4 rodas. A gente determinar qual que é o centro de gravidade do veículo, né? Qual que é o momento de inércia das rodas, qual que é o momento de inércia do corpo do veículo, tá? Então, a gente pode determinar isso, por exemplo, através de um software CAD, né? A gente faz o desenho mecânico, etc., coloca os parâmetros de cada pneu, por exemplo, se é, né, borracha, qual foi o material feito de cada né, cada parte, e geralmente o software consegue estimar, tá? Mas há formas, né, experimentais que você consegue determinar esses parâmetros também, ok? O julgamento da engenharia deve ser usado para determinar a complexidade do modelo em relação à precisão da análise, né? As não linearidades, como a folga das engrenagens, são frequentemente ignoradas em estudos preliminares de projeto para desenvolver modelos lineares. Tá? Então, se a folga das engrenagens, né, talvez qualquer eficiência, né, do sistema, etc., muitas vezes a gente acaba simplificando, né, e em ordem de obter um modelo linear inicial, né, e que muitas vezes a gente não precise do modelo mais complexo. Algumas vezes modelos lineares de baixa ordem podem ser resolvidos analiticamente, né, essa é outra vantagem. Além disso, as simulações, por exemplo, MATLAB, Simulink, a gente vai estar utilizando o Octave aqui no lugar do MATLAB, são mais fáceis de construir com modelos lineares de baixa ordem e, por conseguinte, o tempo de análise do sistema é reduzido. O Simulink, pessoal, eu devo estar mostrando para vocês a utilização, tá? Eu acho que não compensa, vocês poderiam estar utilizando o Xcos, né, do Scilab. Quem quiser baixar o Xcos do Scilab, acho que vale a pena também. Mas há bastante vídeos também na internet de como utilizar.
Mas aqui, para simplificar a nossa vida aqui, talvez eu demonstre o Simulink, tá? Eu acho que vale a pena, é, no mínimo, para vocês terem ideia. E quem quiser tentar baixar o MATLAB, a versão, né, trial, acho que vale a pena também. Então, o MATLAB seria a ferramenta ideal, só que ele é paga, etc., não é livre. Então, temos essas dificuldades. O Octave, que é a ferramenta que eu vou adotar aqui pela facilidade da gente ter já lá na internet, não precisar instalar, é muito próxima, a linguagem é quase idêntica do MATLAB. Então, quem quiser baixar o MATLAB e utilizar, praticamente os mesmos comandos, tá? O Scilab já é uma linguagem próxima também, só que ela tem bastante diferença, assim. Então, a gente não consegue usar o mesmo código, tá? O Scilab seria a versão aí livre, né? Ok? Bom, os engenheiros devem lembrar que os resultados de um modelo ou simulação são apenas aproximados e válidos somente dentro das hipóteses empregadas para desenvolver o modelo. Tá? Então, a gente vai fazer algumas hipóteses, né? Por exemplo, não tem variação de massa, de momento de inércia, etc., para simplificar, talvez, para um modelo linear. Então, ele é um modelo aproximado, né? Vai valer sobre essas considerações. O modelo deve ser suficientemente sofisticado para demonstrar as características significativas da resposta dinâmica, sem se tornar demasiado complicado para ferramentas de análise disponíveis. Então, modelos não lineares complexos de ordem superior requerem tipicamente passos de tempo de integração menores para resolver com precisão as equações diferenciais, o que aumenta o tempo de execução no computador. Tá? Então, lembrando aquela questão do digital que eu estava mostrando para vocês, muitas vezes, para ter uma precisão, né, na simulação, a gente vai ter que ter sei lá, um passo de tempo em vez de 30 milissegundos, de 1 milissegundo, né, para ter a gente obter uma determinada resolução da resposta ali, né, para um detalhe, né. Talvez o detalhe ocorra num tempo menor, e aí a gente precisa simular, né, uma base de tempo, né, num período de amostragem menor, ok? Consequentemente, normalmente existe uma escolha entre a complexidade do modelo e o tempo de análise. A validade de um modelo matemático pode muitas vezes ser verificada comparando a solução do modelo, isto é, o resultado da simulação, com os resultados experimentais. Tá? Então, isso aqui é algo importante, de ser feito em laboratório, tá? Tem que comparar se realmente o modelo matemático que a gente está utilizando tem os parâmetros, né? E ele se aproxima com resultados experimentais, né? Porque o que vai acontecer se esse modelo matemático nosso não for parecido, né? Com a realidade, né? Não apresentar comportamento parecido com o real, então muitas vezes o nosso projeto não vai estar, quando a gente projetar nesse modelo matemático, provavelmente no modelo real não vai funcionar tão bem, tá? Então é importante, né, que o modelo represente a realidade. Aqui tem um exemplo de modelo de alta representatividade na dinâmica de um ônibus espacial. Foi uma simulação computacional para analisar a dinâmica de separação do veículo e seus foguetes com propulsão sólida. A DOI utiliza modelos matemáticos para forças aerodinâmicas, forças de propulsão, forças de flexibilidade e amortecimento nos pontos de interconexão, etc. O Laboratório de Integração Aviônica do Ônibus Espacial, no Centro Espacial Johnson da NASA, foi usado para simular a dinâmica de toda a missão do ônibus espacial. O seio era composto de uma estrutura de hardware in the loop, né? Sensores e telas da cabine misturados com modelos matemáticos, forças aerodinâmicas e de gravidade, e programas de voo, funções de orientação, navegação e controle. Os resultados seio reproduziram muito bem as medidas de voo reais quando ambos foram comparados. Aqui, pessoal, dessa simulação que ele falou aqui, tem o hardware in the loop, né? Então, aqui se utiliza tanto o modelo matemático, né,
provavelmente esse modelo matemático, por exemplo, se a gente utilizasse uma unidade de medida inercial. O que é uma unidade de medida inercial? São acelerômetros, magnetômetros e giroscópio, né? Fala, professor, mas o que é isso aí? São sensores que vocês têm no celular, tá? Se vocês instalarem algum software aí de MU, né, para coletar, vocês vão verificar aí. O acelerômetro vai medir a aceleração linear, né, o giroscópio, a velocidade angular, né, e o magnetômetro, que seria a nossa bússola, iria medir o campo magnético da Terra, né, em virtude que você pode utilizar para pegar um norte magnético, etc. Então, se a gente fosse simular, né, o nosso sistema aí, a gente poderia, nesse hardware in the loop, fornecer, né, na simulação, por exemplo, o giroscópio e o acelerômetro, a gente poderia enviar, né, o computador que está simulando, que estaria simulando, poderia enviar esses sinais, por exemplo, para um computador embarcado, né, através de um protocolo adequado, fazendo como se fosse a MU fornecendo os dados do sistema, tá? E aí o computador embarcado iria verificar, né, fosse um drone, né, eu quisesse fazer o controle de estabilidade dessa aeronave. Então, através do giroscópio, né, eu verificaria se tem velocidade angular zero, né? Então, se tem velocidade angular zero, quer dizer que o drone, né, o quadrotor, vai estar plano, né? Vai estar em estabilidade, vai estar em hover. E aí eu tentaria fazer com que meus propulsores, né, as hélices, né, mantivessem as velocidades constantes ali ou aumentassem em algum sentido, de forma que o sistema continuasse estável, né, voando em hover, ok? Então, esse computador embarcado poderia estar embarcado o sistema de controle que acionaria as hélices e isso enviaria para o simulador qual que seria o comportamento das hélices, que seria outro modelo matemático, né? E aí enviaria de volta. Então, eu poderia ter o controle do drone real embarcado, mas em vez de usar um drone, a gente usaria a simulação, as equações matemáticas, tá? Basicamente essa é a ideia aí que eles fizeram com o ônibus espacial, tá? Então a gente consegue testar, né, o hardware, mas não necessariamente no ônibus espacial ou no drone, né? Então a gente consegue testar hardware antes de implementar ele no sistema real, ok? Bom, ferramentas de simulação, pessoal. Então a mais famosa aqui é o MATLAB, né? O MATLAB é essa parte aqui. E aqui temos o Simulink, né? Que a gente faz a simulação em diagrama de blocos, né? O legal do Simulink é isso. Então aqui tem o helicóptero, por exemplo, né? Então todas as equações dinâmicas e aqui dá a resposta talvez dos ângulos, né? De a fase de rolagem guinada, posição do helicóptero, né? Então a gente pode reelementar aqui através de uma lei de controle da hélice, da inclinação da hélice, né? Qual a velocidade que eu vou ter que aplicar nessa hélice para que eu tenha uma rotação, né? Eu mude a guinada do helicóptero. Então, aqui tem mais ou menos um loop de controle, né? Ele pode ter sinais de entrada, que como um degrau, seriam referências, né? Por exemplo, quero que o helicóptero tenha uma guinada de 30 graus, né? Então, eu alteraria isso aqui através de um sinal, tá? Que iria para 30. Tá? E temos também a parte de código, de script aqui do MATLAB, tá? Eu coloquei aqui, ó. Verifique se está funcionando ainda. É uma boa opção, tá? Eu recomendo quem tiver a oportunidade de ter um MATLAB, vale a pena. O Scilab, né? Mesmo a ideia parecida aí, né? Tem o console, os scripts, etc. E tem o Xcos aqui que eu tinha comentado, que é a parte de diagrama de blocos, tá? E o Octave, que a gente vai estar trabalhando, tá?
Então, o que estava mais a parte de script, né? Então, a gente tem tanto a versão desktop aí, quanto a versão online, tá? Então, a opção agora de Octave é porque é uma linguagem aí próxima do MATLAB, tá? Infelizmente não tem a opção de diagrama de blocos, tá? Que a gente teria acesso aí no laboratório, a gente não vai estar trabalhando, ok? Bom, pessoal, a referência principal aí é o sistema dinâmico, né? Modelagem, simulação e controle. A gente vai estar utilizando esse livro aí para trabalhar na disciplina, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigado e a gente se vê aí no próximo vídeo, na próxima aula.